Vamos orar? Meu Deus, obrigada, Senhor, pela disponibilidade do Milton, Senhor, pela bênção, Senhor, que ele é, Senhor. Ó Deus, obrigada por tudo aquilo que ele preparou, por aquilo que o teu Espírito falou ao seu coração. Oro, Senhor, para que realmente, Senhor, este seja um tempo, Senhor, em que tu constranges o nosso coração, que tu preenches e fales aquilo que nós necessitamos através da vida do Milton, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Crianças podem ir para as classes. Os PAs não têm aula hoje. Bom dia. Agora veio. Tudo bem? Bom dia aí para quem está em casa também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse trecho que está lá em Apocalipse 14. É algo que é um trecho. Apocalipse eu acho que é um livro que chama muita atenção. A maioria das pessoas tem medo e a maioria das pessoas não lê. Só que no nosso grupo pequeno a gente decidiu estudar Apocalipse. E temos estudado continuamente, toda semana, e tem sido muito bom, tem sido muito diferente. Então, esse foi inclusive um texto que a gente estudou, acho que há 2 semanas atrás, e eu achei que era interessante abrir para toda a igreja. Usar essa oportunidade aqui para mostrar um pouco do que é dos ensinamentos que a gente tem lá nesse livro tão interessante. Então, vou começar hoje começar com essas perguntas aqui. Alguém aqui já recebeu uma mensagem de um anjo? Ou uma ajuda de um anjo? Na Bíblia a gente tem muitas passagens que falam de anjos. Mas muitas vezes a gente não sabe que quem está falando com a gente é um anjo. Claro que a gente tem os anjos que aparecem, por exemplo, para anunciar Jesus, certo? O anjo Gabriel aparece a Maria, aparece a José. Interessante. Tá. Aí tem as histórias do anjo Miguel, que coordena os exércitos dos céus. Miguel é conhecido também como o príncipe do Estado de Israel, da nação de Israel. Mas aí a gente para e diz, e quem mais? Só que na Bíblia tem muitos outros anjos. Eu até coloquei a terceira pergunta aí. Alguém já te ajudou e você não sabe por quê? Não sabe o que foi essa pessoa? E eu lembro de uma história que aconteceu quando eu tinha provavelmente uns 12 anos de idade. E a gente estava no dia de Natal e eu com meus pais, né? Obviamente eu estava dentro do carro, eu não estava a conduzir o carro, mas o carro teve um sobreaquecimento. Os travões do carro parece que falharam, só que eles falharam do jeito melhor, né? Eles travaram. Existe o problema dos freios, dos travões que falham quando você fica sem eles funcionarem. Mas eles ficaram a travar, que o que aconteceu foi um sobreaquecimento. Ficou tudo, vamos dizer assim, a fumaçar, botar fumo, e ficou uma coisa terrível e o carro teve que parar. E parou num lugar que não tinha nada, nada ao redor. Nada ao redor e a gente não sabia o que fazer. Meu pai imediatamente começou a pedir ajuda a Deus e brotou uma pessoa do nada. Essa pessoa veio e ela, por um acaso, ela tinha uma chave de chave de fenda nas costas. Ela puxou a chave, soltou o freio e a gente saiu. Aí meu pai disse, olha, como é que eu posso falar contigo de novo? Ele disse, não, amanhã, dia de Natal, eu vou na sua casa. Achei estranho, mas meu pai disse, tudo bem. E aí no dia seguinte ele foi na nossa casa e resolveu o problema. Consertou tudo. Foi até bom porque a gente não estava com dinheiro. Aí ele disse, não, eu quero te pagar. Aí ele falou, não. Na segunda eu volto e você me paga. Tudo bem. Nunca mais voltou. E o telefone nunca mais atendeu. E eu lembro que a gente perguntou para ele qual era o nome dele. E ele falou, não, meu nome é Natal. Achei estranho. Então hoje, na nossa família, a gente considera que ele era um anjo. E era engraçado, porque ele apareceu num dia e ele apareceu no dia seguinte. Resolveu o problema do carro na nossa casa e nunca mais voltou.
Eu não sei o que acontece. A gente tem isso como se fosse um anjo, mas de repente pode não ser um anjo, pode ser uma pessoa da igreja de Deus. Mas isso me marcou porque ele não tinha nada ao redor. E ele apareceu e desapareceu naquele ambiente que não tinha ninguém. Foi muito, muito engraçado. O livro que a gente vai ver, o Apocalipse, ele vai falar de anjos. A gente vai começar lendo o texto para vocês já perceberem. São 3 anjos. Apocalipse 14, 6 ao 13. Deixa eu abrir aqui. Na verdade, eu vou abrir neste, porque essa minha versão é a versão NVI, e a gente normalmente lê aqui a Bíblia para todos. Então, vamos aqui. Apocalipse 14, 6. Vi depois um outro anjo que voava muito alto. Tinha consigo uma boa nova de valor eterno para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, raças, línguas e povos. Ele proclamou com voz forte: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do julgamento. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ao primeiro anjo, seguiu-se então um segundo que dizia: já caiu a grande Babilônia. Aqui embriagou todas as nações com o vinho do furor da sua imoralidade. Um terceiro anjo, então, seguiu-se aos outros 2 e dizia com voz forte: quem adorar a besta e a sua estátua e receber seu sinal na fronte ou na mão, há de beber do vinho da ira de Deus, deitado sem qualquer mistura na taça de sua cólera. E há de ser atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. O fumo do seu tormento subirá sem nunca terminar. Os que adorarem a besta e a sua estátua ou trouxerem o sinal do seu nome, não terão descanso, nem de dia, nem de noite. É a hora da coragem dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi então uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os que agora em diante morrerem em união com o Senhor. Assim é, responde o Espírito, pois hão de descansar das suas fadigas, pois as suas boas obras os acompanham. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado, Senhor, por este culto, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua santa ceia, Senhor, que tu deixaste para nós, Senhor, como memorial, para que a gente possa lembrar de ti, Senhor, lembrar de tudo que fizeste por nós, Senhor. Não nos deixe esquecer, Senhor. Te peço agora, Senhor, que abençoe com a tua palavra, Senhor, que a gente consiga interpretar o que está nesse livro, Senhor, do Apocalipse, que tu tragas ensinamentos sobre o teu caráter, Senhor, sobre o teu futuro, Senhor, sobre tudo aquilo que tu reserva para nós, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. 3 anjos. Conforme eu prometi, vamos falar de anjos. Não vamos ficar só nos anjos, vamos falar de bastante coisas. Esses 3 anjos, a primeira coisa é que a gente vê aqui que eles têm santidade. Não sei se percebem, os 3 anjos voavam muito alto. Muito, muito alto. E é engraçado, porque João, ele está a relatar aquilo que ele viu. Então, o livro do Apocalipse, ele tem coisas que são ditas para ele, ditas por João, e João escreve. Inclusive, no final desse trecho, João escreve algo que foi ditado. Tem coisas que ele sente, certo? Porque ele sente o vento, ele sente calor, ele sente várias coisas. Tem coisas que ele vê. E tem coisas até que ele é transportado para o local. Então, é um livro cheio de profecias que tem várias coisas sinestésicas. Tem vários... não é uma coisa que é simplesmente ditada e ele escreve. Não é uma... Como é que é? Não é alguma pessoa que fala para ele. Não, ele vê, ele presencia, ele sente. E isso que ele está falando dos anjos, ele vê. Ele vê um anjo voando muito alto. Muito alto. E o que significa voar muito alto? Em todo o livro, o que significa santidade. Quanto mais alto, mais santo. Tanto que Deus é relatado como
lá no alto mesmo, certo? Ou seja, da posição que ele está, ele vê como o mais santo possível. Ok, o primeiro anjo. Vamos então separar nas mensagens dos anjos. Depois a gente vai ver o porquê ou como vai. Eu estou preocupada com a hora. Eu não lembrei que hoje tinha ceia, como sempre. Da outra vez foi a mesma coisa. Vamos ver se a gente consegue acelerar. Primeiro anjo. Primeira mensagem do primeiro anjo é bem simples. Temam a Deus e glorifiquem-no. Simples, não? Temam a Deus e glorifiquem-no. Por que essa mensagem ela é importante? É porque é aquela mensagem que a gente não pode esquecer em nenhum momento. É como o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Simples. Jesus também fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Glorifiquem-no. Por quê? Só Ele merece esta glória. O livro do Apocalipse também fala que Ele é o único que pode receber glória. O único. Ele é o único que é digno. Por que ele é o único que é digno? Porque ele é o único que veio em nossa direção. E ele é o único que tem poder para mudar todas as coisas. E aí, nesse primeiro, ele já fala, aí, adorem aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. Essa é uma frase interessante. Por que adorar aquele que fez? Eu não sei se vocês já perceberam isso. Toda vez que coloca adorar aquele que criou, é porque é natural. Quem cria algo é por direito dono daquilo. Se ele criou o céu, a terra, e no caso aí a fonte das águas, ele é por direito dono de todas as coisas. É natural que a gente tenha que adorá-lo. Certo? Só que esse anjo ele coloca um outro motivo. Ele fala que chegou a hora do julgamento. Chegou a hora em que as portas da arca vão se fechar. Chegou o momento em que não tem mais outra chance. Então, se você não adora agora, você está fora. Você não vai ter outra chance. Chegou a hora do julgamento. Esse trecho do livro de Apocalipse acabou de acontecer a 7ª trombeta, acabou de acontecer algumas outras coisas e está para acontecer a ira de Deus que está nas 7 taças que vão acontecer a partir do capítulo 16. Estimulo a todos querem ler, tá? Se quiserem conversar mais a respeito, a gente também pode conversar. Mas é interessante isso. Chegou a hora do julgamento. Aí você diz, mas espera aí, será que já acabou a 7ª trombeta? Não necessariamente, eu não sei. Provavelmente não, certo? Porque a 7ª trombeta está associada a vários fenômenos. Então por que isso é interessante para nós? E aí eu tenho que dizer para vocês, é interessante pensar que nós estamos no último momento da humanidade. A gente percebe que a humanidade ela está se deteriorando dia após dia. Então, sim, estamos muito próximo da época do julgamento. A época em que todos os nossos pecados serão levados em conta. E quem não tem Jesus será culpado desses pecados. Quem tem Jesus será automaticamente remido desses pecados. Será perdoado. Vou passar para o segundo anjo. Esse trecho ele é importante de eu mencionar. Eu coloquei aqui exatamente para eu não esquecer. Porque esse é outra coisa interessante. Por que na hora que a gente coloca que o adore a Deus é importante para nós? Em João a gente tem uma palavra que Jesus fala. Fiquem certos disso. Quem aceita as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não é julgado, porque já passou da morte para a vida. Então, o que o anjo está dizendo? Está chegando a hora do julgamento? É porque, se você crê, você não passará por aquele julgamento. Você estará... Então, é aquela mesma figura. A arca, como a arca de Noé, está se fechando, está muito perto. Última chance. Então, o anjo, alta santidade, está dizendo, última chance. Segundo anjo, já caiu a Babilônia. Eu acho que quem tem acompanhado aqui as pregações do Joel, que fala das tribulações, momentos de tribulação nossa, ou dos
que Daniel passou, e os profetas menores também citam, que basicamente associa a Babilônia aos poderes deste mundo. E na hora que esse segundo anjo ele vem e fala, já caiu a grande Babilônia, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que os poderes deste mundo não têm poder contra Deus. A gente pode ter medo, mas esses poderes, eles já estão com o fim traçado. Eles já caíram. Deus, ele criou o mundo através da palavra dele. Então a Bíblia relata que quando Deus falou, as coisas aconteceram. Isso eu já falei da outra vez, eu vou repetir. A gente menciona várias vezes que Deus não pode mentir. Por que Deus não pode mentir? Porque ele tem a capacidade de criação. Se ele disser que isso aqui é branco, fica branco. Por quê? Ele tem a capacidade de criação. Eu não tenho capacidade de criação. Então, se eu falo, pode acontecer ou não. Com Deus, não. Se ele falou, acontece. Então, se está escrito, caiu a Babilônia, é porque ela caiu. Pode não ter chegado o tempo ainda, mas ela vai cair. Por quê? Porque ele disse. E é isso que os anjos estão a falar. E observe que tem 2 versículos aí. Porque no versículo de Isaías 21:9, também tem a mesma coisa. Eu vou pegar o Isaías 21:9, vamos trocar aqui de novo. Quem quiser pegar aí também. Isaías 21:9. Cadê ele? Isaías 21:9. Atenção! Veja alguém que chega num carro puxado por cavalos. Ele está a dizer em voz alta: caiu a Babilônia. As estátuas dos seus deuses encontram-se em pedaços por terra. Em Isaías ele fala, as estátuas dos deuses encontram em pedaços por terra. Todas as estátuas dos deuses foram destruídas. Em Apocalipse fala, há que embriagou todas as nações com o vinho do furor da sua imoralidade. São 2 versículos conectados, que têm a mesma frase base, mas elas se juntam e se separam. Se juntam com a queda da Babilônia e elas dão características diferentes sobre a Babilônia. Então, a primeira, no Apocalipse ele fala que aqui embriagou com o furor da sua imoralidade. Embriagou quem? As pessoas? Não, as nações. Ela prometeu às nações que era possível ser mais. Prometeu que era possível ser mais com o quê? Com a imoralidade. Com o fato de fazer coisas que Deus não aprova, isso é poder. E a gente vê isso em todos os lugares. As pessoas acham que só pelo fato de fazer algo que é proibido, isso é demonstração de poder. Porque se eu faço porque posso e ninguém faz nada contra mim, é porque eu posso. Eu posso invadir o outro país. Ninguém não faz nada contra mim. Isso é demonstração de poder. Isto é característica do furor da imoralidade da Babilônia. Todas as imagens dos deuses estão despedaçadas no chão. O que tem a ver? O que uma coisa tem a ver com a outra? É porque tudo aqui, e a gente vai ver lá na frente, tem a ver com idolatria, que é a mensagem do primeiro anjo. Adore somente a Deus e glorifiquem-no. Se existe qualquer outra coisa que entra no lugar de Deus, são outros deuses. Terceiro anjo. Quem adorar a besta, ou a sua imagem, ou representar a marca na sua testa, há de beber o vinho da ira de Deus. Agora é longo. Esse texto, a gente não tem tempo para falar de todas as linhas, mas eu vou tentar mencionar. Primeiro, há de beber do vinho da ira de Deus, deitado sem qualquer mistura na taça de sua cólera. Uau! Isso tem tudo conectado com o que vem depois no livro de Apocalipse. Depois do livro, os versos seguintes vai falar dessa ira de Deus. E em seguida, no capítulo 15, vai falar das taças da cólera, da ira de Deus. Basicamente, sofrerá das consequências. Então, quem adorar a besta, sofre das consequências. Simples, não? Ok? Já a gente vai falar quem é a besta. Segundo, há de ser atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro.
Observação muito importante. Cordeiro é Jesus. Jesus, desde o início do livro do Apocalipse, ele é relatado como o Cordeiro. É uma maneira bonita, é uma maneira que eu gosto, porque ela junta o último livro da Bíblia com os dos primeiros. E é muito interessante, porque Jesus é o tempo inteiro relatado como o Cordeiro. Então, as pessoas que adoram a besta vão estar sempre sendo atormentados com fogo e enxofre diante do Cordeiro. E que seria em público, certo? Terceiro, o fumo do seu tormento subirá sem nunca terminar, para sempre. E os que adorarem a besta e sua estátua, trouxerem o sinal do seu nome, não terão descanso nem dia nem noite, que seria para toda a eternidade. Aí eu vou fazer uma pausa. Pausa mesmo, que eu acho que todos precisam prestar atenção. Primeira vez que a gente lê, a gente para e diz, olha, que maldade tem aí? Por que a gente para e diz, poxa, a pessoa vai ser atormentada por toda a eternidade? Como pode? Como é que um Deus de amor fala que alguém vai ser atormentado por toda a eternidade? E essa é uma pergunta que eu acho que todos têm que ter na nossa mente, porque a gente fala pouco sobre isso. A religião cristã, ou os ensinamentos de Jesus, sendo bem mais claro, os ensinamentos de Jesus, e tudo que gira em torno aqui da Bíblia, parte de um pressuposto único. Parte de que Deus, quando ele criou a humanidade, ele não criou a humanidade finita. Ele criou a humanidade em sua imagem e semelhança para ser eterno. Então, após a morte, nós não desaparecemos. Eu acho que muita gente gostaria que isso acontecesse. Mas o que a gente sabe é que as pessoas não desaparecem. As pessoas continuam, nossas almas, nosso corpo desaparece. Mas a nossa alma, nosso espírito, não desaparece. É uma notícia muito boa para os cristãos, que estão certos do seu futuro. Quem não está certo do futuro é desesperador. Por quê? Porque significa que é para sempre, é para toda a eternidade. Que o teu desafio é a tua decisão de hoje afeta a eternidade. Isso a gente não pode esquecer. E a gente esquece. Sabe quem não esquece? Quem está à beira da morte. Quem está à beira da morte fica com isso na mente. Por quê? Se é para ser finito, tá tranquilo, tá fácil. Agora, se envolve toda a eternidade, é de se pensar várias vezes. E é isso que está sendo dito. O que o terceiro anjo diz é que quem adora a besta, ou a sua imagem, sofrerá as consequências para toda a eternidade. Um resuminho aí. E será às vistas do povo de Deus. O povo de Deus, infelizmente, na minha opinião, verá aquilo que vai acontecer. Por quê? Também somos eternos. Certo? Por quê? Daí eu volto para perguntar, para apresentar o que é a besta. Eu não sei se vocês já tiveram a coragem de ler Apocalipse 13. Apocalipse 13 é o capítulo anterior a esse. Eu não vou lê-lo, porque eu acho que ele é um capítulo muito difícil de leitura. Mas eu os estimulo a ler, a pegar o capítulo e ler. Se tiverem dúvidas, procurar ajuda, procurar os pastores da igreja, procurar comentários bíblicos. Mas Apocalipse 13 começa com uma visão que nos remete ao início dos tempos, em que Satanás, assim que ele consegue colocar o pecado no mundo, ele começa a buscar, e, no caso ele coloca o pecado no mundo e Deus vai e diz para ele que ele tem uma consequência. E a consequência é que o fruto do ventre da mulher irá esmagá-lo. E vai esmagar a cabeça dele. Conclusão. Ele começa a buscar o fruto do ventre da mulher. Ele começa a buscar a descendência de Eva. E o livro do Apocalipse, os capítulos 12 e 13, mostra isso. Mostra que Satanás vai em busca. Primeiro,
antes de Jesus nascer e tenta destruir o povo de Israel. Não consegue. Depois, tenta evitar que Jesus nasça. Não consegue. E ele evita de todas as formas. Mandando matar crianças pequenas. Depois que nasce, manda perseguir. Manda tudo. E não consegue. Conclusão. Jesus nasce, Jesus vive. Depois ele vai e tenta fazer que Jesus peque. Não consegue. Isso foi a pregação que eu fiz alguns domingos atrás. Não consegue. Conclusão. Ele vai e tenta evitar que Jesus morra. Jesus morre e ressuscita. Aí ele fica desesperado. Desesperado, ele vai e tenta atacar Jesus nos céus. Não consegue. Apocalipse revela que foi Miguel e seus anjos, os exércitos de Deus, que expulsam ele dos céus. E aí ele vem para a terra e ele ataca a noiva de Cristo, que é a igreja. Na hora que ele ataca a noiva de Cristo e não consegue vencê-la, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aí ele começa a pedir ajuda. E aí ele pede ajuda a duas bestas. Uma besta que sai dos povos não cristãos e uma besta que sai do povo de Deus. A besta que sai do povo que não é de Deus, o povo não cristão, ele chama da besta do mar. E ela tem toda a característica de Satanás. Todos reconhecem que aquilo ali vem do diabo. Essa é a besta, uma das bestas. Algumas pessoas interpretam que seja a Babilônia, que é citada anteriormente. A segunda besta é a besta da terra. E essa que dá mais medo. Porque ela sai da igreja. Ela é uma besta que tem cara de cordeiro, mas ela fala como Satanás. Ou seja, provavelmente é um dos líderes da igreja. Isso depois, no livro do Apocalipse, ele é citado como um falso profeta. E por que Satanás precisa de um falso profeta? É porque se uma pessoa de dentro da igreja, que professa Jesus, vai e diz, este é o líder, toda a igreja vai e acompanha o líder. E este falso profeta ele vai ganhar poderes para ressuscitar. Ele vai ganhar poderes para dar vida a uma estátua, em nome da primeira besta. É muito complicado a explicação, mas o que eu acho que é o mais importante aqui de se perceber é que Satanás, no livro do Apocalipse, ele ganha poderes para mostrar toda a sua maldade. E nessa toda a maldade que ele está sendo mostrado, ele vai fazer tudo aquilo que a gente acha que só Deus faz. E aí entra o desafio para nós. Como você reconhece a Deus? Deus para você é aquela pessoa que te dá dinheiro? Satanás vai te dar dinheiro. Deus é aquela pessoa que te cura? Satanás vai ter poder de curar. Ah, Deus é aquela pessoa que te dá poder, te coloca em evidência. Isso hoje em dia já acontece. Satanás pode colocar pessoas em evidência. Inclusive na tentação de Jesus ele coloca isso. Ele coloca isso em xeque para Jesus, que é um poder que ele tem. Então, peraí. Adorar a besta não é coisa apocalíptica. É coisa do dia de hoje. Quem você adora? É o próximo slide. Quem tu idolatras? A gente idolatra a Deus. Idolatra não, a gente adora a Deus. Ou a gente coloca outras coisas no lugar de Deus. Valeu? E isso é muito complicado. Porque a idolatria ela tem muitas caras. Eu vou voltar nesse tema já daqui a alguns momentos. A mensagem dos 3 anjos pode ser resumida com: adore somente a Deus, fim da Babilônia e diga não às bestas. Bestas se referem a poderes deste mundo não vindos de Deus. A quem tu adoras? Poder? Dinheiro? Fama?
Aí agora começa a doer um pouco mais. Inteligência? Perspicácia. Aquele gajo foi lá e respondeu do jeito que eu queria. Ele é o meu ídolo. Será? Tem uns psicólogos que acreditam, e isso é preocupante para mim. Tudo aquilo que me incomoda nos outros, talvez ele me incomoda porque eu coloco aquela coisa no lugar de Deus. Eu estou idolatrando. Exemplo, eu me incomodo porque existe uma pessoa que tem um carro novo e eu não. Provavelmente eu estou invertendo as coisas. Provavelmente é porque o dinheiro me incomoda, é mais importante para mim. Ou então eu me incomodo porque meu amigo foi promovido e eu não. Então provavelmente aquilo ali também tem um poder mais importante na minha vida do que Deus está centrado na minha vida. E isso não é só para o mundo secular. Isso também envolve a igreja. Isso vai vir da igreja também. Lembra da besta do mar, besta da terra? A besta da terra é o falso profeta, ele vai vir da igreja. Então preste muita atenção. Jamais coloque os líderes da igreja acima de Deus. Jamais coloque qualquer coisa que esteja associada, mesmo que associada a Deus, acima de Deus. Quem pode e quem é digno é Deus e somente Ele. Milagres. A besta do mar vai ressuscitar. Besta do mar não, a besta da terra, o falso profeta ressuscitará o que seria a besta do mar. Que ela vai sofrer um ferimento mortal, vai morrer e no Apocalipse fala que essa pessoa vai ser ressuscitada. Vai ser, uau, sim. Por quê? Porque esse é o sinal máximo. Será que vai acontecer de verdade ou vai acontecer de um jeito representativo? Não sei. Mas o fato é, o mundo vai acreditar. E a pergunta que vamos ter é, quem é o que é mais importante? Será que a gente vai conseguir perceber que aquilo vem do inferno ou se aquilo vem de Deus? Qual é a nossa definição de milagre? Qual é a nossa definição de manifestação espiritual? Temos que ser críticos em relação a isso. Porque a própria igreja vai se corromper em muitos níveis. Então, eu ainda coloquei mais temas aí, como curas, profecias. Isso infelizmente, é a característica dos nossos tempos. A característica desses tempos do fim são que a igreja tem poderes, mas Satanás ele também ganha poderes. Eu li uma vez num dos comentários bíblicos que fala, mas por que Deus faz isso? É para que ninguém venha dizer que seria injusta a batalha final. A batalha final, citada como Armagedon, ela vai ser uma batalha de igual por igual. Sabe? Deus e Satanás com os seus exércitos quase de igual para igual. Para que ninguém venha dizer, eu estou com Deus porque Deus me cura. Não. Eu estou com Deus porque Deus cuida da minha família. Não. Eu estou com Deus porque Deus, Deus lançou profecias. Não. Você tem que estar com Deus porque Ele é o único que te garante a salvação eterna. Ele é o único que te dá a reconexão com o Criador, com aquele que tem o poder de criar, com aquele que tem o poder de fazer todas as coisas. E o que eu acho mais interessante, que fica muito por trás aí, toda a criação de Deus é bela e é perfeita. A criação de Satanás é tudo com caras estranhas, são bestas. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do julgamento. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a mensagem do primeiro anjo. O versículo que segue é este.
É a hora da coragem dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ok, com tudo isso que eu falei, a mensagem dos 3 anjos, o que segue é exatamente isso. Hora da coragem dos santos. Por quê? Porque a gente fala dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus. E uma das coisas que eu acho mais interessantes é, até agora, ele citou muito mais os mandamentos do que a fé em Jesus. Mas a fé em Jesus, ela está por trás disso tudo. Porque ele falou do Cordeiro, ele falou de várias outras coisas. Então a fé de Jesus, ela é aquilo que complementa e torna possível o restante. Então vamos dizer assim, não adianta nada eu adorar a Deus e não ter a fé em Jesus. Porque se eu adorar a Deus e não ter Jesus, significa que eu vou ser julgado pelas minhas obras. E eu sei que eu vou falhar. Desculpa, se alguém aqui acha que tem obra suficiente para agradar a Deus, boa sorte. Eu tenho certeza que eu não, tá? E infelizmente só tem um caminho, é de Jesus. E uma das coisas que eu acho muito interessante, mandamentos de Deus, mas por que não mandamentos de Jesus? Por que não? É simples, é porque Jesus, ele não escreveu um novo mandamento. Ele pegou os mandamentos de Deus e aplicou eles de uma maneira muito mais viável para a nossa vida. Ou seja, eles ficaram muito mais complexos, muito mais pesados, mas ao mesmo tempo muito mais amáveis. E aí, se a gente tem a fé em Jesus, que o sacrifício dele cura todos os pecados e nos traz de volta, está feito. E é esse o nosso desafio, é a perseverança nessas duas linhas. Mandamentos de Deus, fé em Jesus. Se você não tem ciência disso, por favor, tome essa decisão hoje. Chegue agora, imediatamente, e entregue sua vida a Jesus, porque só os mandamentos só vai te levar à condenação. Com Jesus, nós seremos perdoados, não porque nós fizemos alguma coisa demais, é porque Jesus fez por nós. Agora eu vou voltar para o início do trecho. Quem são esses anjos? Eu vim falar do início, eu quis brincar um pouco mais de quem são os anjos. Quem são os anjos? Alguém sabe? Esses 3 anjos são anjos de altíssima santidade. Voavam alto, bem perto de Deus. Quem são esses anjos? No versículo 6, que é o primeiro versículo, ele logo que vê o anjo, ele fala, esse anjo tinha consigo uma boa nova de valor eterno. Peraí. Quem que é uma boa nova de valor eterno? Boa nova é aquilo que a gente traduz por evangelho. Então esse anjo, ele tinha um evangelho de valor eterno. Qual é o evangelho de valor eterno? E esse evangelho de valor eterno é para anunciar a todos os habitantes da terra, todos os povos, raças, nações, línguas, qualquer coisa. Quem tem a boa nova de valor eterno para anunciar a todas as nações? É o anjo. Mas é a igreja. A igreja é responsável por estabelecer e executar a missão de Jesus. A missão de Jesus é trazer, a missão da igreja é trazer essa boa nova. A boa nova de quê? Não estamos mais perdidos, nós temos uma solução, nós não seremos mais julgados por somente nossas obras. Deus criou uma cláusula de exceção, dizendo, olha, quem está com Jesus não é mais julgado, ele passa direto. Lembra que a gente leu em João 5? Eu vou ler ele de novo aqui. Foi um dos primeiros versículos que eu li aqui hoje. João 5, 24. Fiquem certos disso, quem aceita as minhas palavras, Jesus, e crê naquele que me enviou, Deus, tem a vida eterna. E não é julgado, pois já passou da morte para a vida. Essa é a mensagem. Esta é a boa nova. E esta boa nova que nós temos responsabilidade é o que está sendo citado. Ou seja, quem tem esta boa nova nas mãos, que nos dá o alerta. Ou seja,
Esses 3 anjos que são listados no Apocalipse, na verdade, são a própria igreja. É a própria igreja que está anunciando as 3 coisas. As 3 coisas são, lembrem, adorem somente a Deus e glorifiquem somente a Deus. A Babilônia, os poderes deste mundo já caíram. E se acham que existe algum poder, tenham certeza, eles vão ruir. Todos os deuses desses povos vão desaparecer. E terceiro, adorem somente a Deus. E não olhem para essas bestas. Não olhem para as coisas deste mundo que são terrenas. Essas coisas passam. Tudo passa. O último versículo. Ouvi então uma voz do céu que dizia, escreve. Observe que está marcado. A voz dizia, escreve. Não é, eu ouvi e eu comecei a escrever. Não, não, não. A voz falou, escreve. Felizes os que agora em diante morrerem em união com o Senhor. Por quê? Porque eles já estão justificados. Da agora em diante, quem morrer não vai ser julgado, vai passar da morte direto para a eternidade. Faz sentido? Assim é, responde o Espírito. Assim é. Amém. Amém. Pois hão de descansar das suas fadigas e as suas boas obras os acompanham. E aí eu vou trazer uma conexão muito boa, na minha opinião. Onde tu investes o teu tempo? Será que a gente tem noção, será que a gente tem ideia de que o nosso tempo é a coisa mais importante que a gente tem na vida? Nosso tempo a gente não sabe quanto tempo temos. A gente não tem ideia se vamos estar vivos amanhã. Não sabemos se a gente vai estar vivo agora. Alguém? Infelizmente é isso. É o nosso tempo que existe. É tudo que temos. Mas em Apocalipse ele fala que nossas boas obras os acompanham. Quais são essas boas obras? A gente fala, né, que para o nosso túmulo não levamos nada de valor. Mas levamos as nossas boas obras. O que serão essas boas obras? Onde está o teu tesouro? Onde tu investe o teu dinheiro? É embaixo do colchão? No banco? Novo banco? PPI? Não. Não se preocupe em juntar riquezas neste mundo, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Preocupe-se antes em juntar riquezas no céu, onde não há traça nem ferrugem para as destruir, nem ladrões para assaltar e roubar. Onde estiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. Quem falou isso? Jesus, o Cristo, o Messias. E se tem uma maneira de a gente ajuntar riquezas no céu, essa temos que saber. Não é verdade? Porque as nossas boas obras os acompanham. E é isso que ele está a falar. Jesus, ele estava a dizer, não se preocupe com as coisas da terra. E eu mencionei agora há pouco. Dinheiro, ser promovido, ganhar na loteria. Isso tudo fica. Isso é idolatria. Isso é se preocupar com as coisas daqui. Eu tive um amigo que era pastor na época, foi meu pastor. Ele dizia a seguinte frase: invista em pessoas. Tenho aqui vários grupos no Instagram e alguns deles ficam o tempo todo fazendo propaganda. Invista na Europa, invista, fazer seu dinheiro render. Ótimo, isso é muito bom. Mas eu vou dizer que o que é melhor é invista em pessoas. Invista naquele seu colega do trabalho que você sabe que nunca ouviu falar de Jesus. Invista nele. Invista em trazer para ele a boa nova de valor eterno. Ela é diferente. Ela não tem um valor só para hoje. Ela tem um valor eterno.
De repente essa pessoa, ela não sabe o que é adorar. Você tem que lembrar ele que é para adorar somente a Deus e glorificar somente a Deus. Isso é juntar riqueza no céu. Para fechar, refletir e praticar. Isso aí é aquilo que, se quiserem tirar foto, tentei resumir em 5 itens. Adore somente a Deus. E se tens dúvida se está adorando somente a Deus, reflita muito bem sobre os próximos itens. Mas é muito importante adorar somente a Deus. Tenha fé em Jesus Cristo. É lá onde temos que colocar a nossa fé. É por isso que quando a gente ora, a gente fala em nome de Jesus. Porque é Jesus que nos conecta de novo com Deus. Sem Jesus, estamos fadados ao julgamento. E, infelizmente, se formos julgados, não vamos passar. Então, Jesus é a chave da salvação. Sem Ele, não somos nada. Sem eles, acabou. Sem Jesus não existe. Tudo isso que a gente tem feito, esquece. Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. A gente está falando bobagem. É verdade. Então se você, tem muitas pessoas, não, eu gosto de Deus, mas Jesus eu não concordo. Então vai fazer outra coisa. Não faz sentido. Tenha fé em Jesus. Jesus é o autor, ele que tornou tudo possível, e consumador, ele que executou todo o processo da nossa fé. Sem ele, não somos nada. Terceiro, mensagem do segundo anjo. Não busque segurança no governo. Que pena. O governo ele vai ser muita coisa boa. Especialmente se ele segue os preceitos de Deus. Mas ele não é para te dar segurança. Infelizmente. Não podemos achar isso. Que mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Não busque segurança nas coisas ou no desconhecido. E esse desconhecido aí é algo que a gente tem que pensar muito bem. Se um milagre, se uma cura nos chama atenção. Porque esta cura pode ser desde mentira ou também pode não ser de Deus. Então tem que prestar muita atenção. O que é que nós estamos adorando? É a cura ou é Deus? É Deus que tem que estar no centro e não a cura. E por fim, invista no que é eterno. E o que é eterno? Eterno é Deus. Eterno é o Evangelho de Deus. Aí a minha pergunta para vocês têm certeza da sua salvação? Tem certeza que tem a sua vida eterna garantida? Ou tem dúvida? Se você tem dúvida do que vai acontecer contigo, se tu vai passar da morte para a vida diretamente, sem esse julgamento, glória a Deus. Agora, se tu tens essa dúvida dizendo, olha, eu não sei, eu acho que eu posso estar naquela lista lá, que eu vou estar sofrendo tormento eterno. A hora é agora. Você não sabe o que vai acontecer na frente. A hora é agora. Agora é a hora de você orar e pedir a Deus pela sua salvação. Pedir a Deus para que Ele te resgate. Pedir a Deus para que Ele torne possível a reconexão. E dizer assim, eu acredito, eu tenho fé em Jesus. Que Jesus vai curar e vai limpar todos os meus pecados. Ele que vai atuar como um remédio que pega tudo aquilo que é imperfeito em mim e vai parecer perfeito. E vai limpar. Alguém aqui quer que a gente faça essa oração hoje? Alguém sente em seu coração que precisa dessa oração de aceitação,
quer aceitar Jesus hoje. É importante. Essa talvez seja a maior decisão, talvez não, é com certeza a maior decisão da sua vida. Com certeza é o único momento que você jamais deve esquecer. Infelizmente nessa vida tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas a melhor delas é estar com Deus. E saber que está com Deus para sempre. Essa é o valor eterno. Isso é algo que a gente tem que ter no nosso coração, dizendo, olha, tudo deste mundo eu vou deixar. Mas todas aquelas pessoas que têm a sua vida entregue a Jesus, como Senhor e Salvador das suas vidas, elas não vão morrer, eles vão passar direto da morte para a vida. E estarão para sempre com Deus. Amém? Deus nos abençoe. Amém. Podemos ficar de pé.